Olá a todos, bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. A história principal de hoje já foi lida há algumas semanas, mas faltava a atualização final. Agora temos, então vamos começar. Esta postagem é do subreddit de meu de Erro, e foi feita pelo usuário Modoaire1485. Sou o erro por não dar aos meus irmãos uma porcentagem da casa onde nossa mãe morava? Eu, 35 anos mulher, comprei minha primeira casa quando tinha 23 anos para mim e minha mãe morarmos depois de muitos anos alugando. Eu paguei o depósito de $80 mil e minha mãe ajudou com a hipoteca, pagando $300 por semana enquanto morávamos lá juntas. Fiz isso porque não queria morar sozinho nem pagar aluguel para outra pessoa, o que me permitiu melhorar minhas finanças. Quando me mudei aos 27 anos com minha esposa e depois tive 3 filhos, minha mãe começou a pagar $450 por semana e eu cobria o restante da hipoteca, que não era muito. Agora minha mãe faleceu e minhas duas irmãs de 38 e 40 anos acham que deveriam receber uma parte da casa. Eu não concordo, eles dizem que como eu já tenho outra casa, não preciso dessa, e querem dividir em 3 partes e alugar. Eu disse não, porque meu marido e eu não queremos alugar, pois me dói pensar em outra pessoa na casa da minha mãe. E eu sei que eles não poderiam pagar a hipoteca e as próprias contas. Por causa disso, eles começaram a discutir, me chamando de egoísta porque acham que eu já tenho tudo, e eles não. Mas eu não gastei mais de $200 mil naquela casa só para dar de graça para outra pessoa. Eles acham que com o aumento dos preços das casas, posso ganhar mais algumas centenas de milhares, o que é possível. Mas eu sempre paguei os impostos sobre a propriedade e qualquer manutenção necessária. Sei que minha mãe gastou dinheiro nesta casa ao longo dos anos e sou eternamente grato pela ajuda dela. Ofereci $5 mil para cada um, o máximo que posso após pagar quase todo o funeral e a lápide da minha mãe. Mas eles acham que não é suficiente e continuam discutindo comigo sobre isso. Algum de vocês já passou por isso? Op, não acho que você seja o Eco e nunca vivi algo assim. Sinceramente, não gosto de palhaços. É assim que vejo a situação. Sua mãe não te ajudou com a hipoteca, sua mãe pagou o aluguel, que ela pagaria em qualquer outro lugar, e você usou esse dinheiro do aluguel para pagar sua hipoteca. Só isso. Não é como se suas irmãs tivessem direito, a casa é sua, deve estar no seu nome. Estão sendo gananciosas, nem ajudaram no funeral? Dane-se elas. Esses $10 mil que você está oferecendo para cada uma delas também não, elas não têm direito a nada. E o que vocês acham? Avisem nos comentários. Agora vamos ver os comentários da comunidade. A esposa do Mikotosu diz: espera um minuto, você comprou essa casa e ela está no seu nome, presumivelmente, e elas querem a casa. Por quê? Porque sua mãe morava lá. Essa casa está totalmente no seu nome? Sua mãe tinha alguma participação nisso? E o OP responde: sim, é por isso que elas querem. Acham que tem direito porque ela pagou metade e morou lá. Então veem como se fosse parcialmente dela. Mas a casa está totalmente no meu nome. Sempre considerei como da minha mãe e nunca vi diferente, mas nunca direi isso para elas. Totalmente Místico diz: não é o Erru. Se não tivesse comprado a casa, sua mãe seguiria alugando, então o dinheiro da hipoteca ainda não estaria lá. Enfim. E não haveria nada para seus irmãos pedirem, pelo menos é assim que eu vejo. O dinheiro que sua mãe gastou foi o mesmo que pagar aluguel. Acontece que você era o proprietário, é a sua casa. Faça com ela o que quiser. E OP responde: é assim que eu vejo. Obrigado, precisava de esclarecimento de pessoas imparciais. Como só ouvi nessas semanas que eu estava errado, passei a duvidar de mim mesmo. E Sofaquin diz: sim, eu já passei por isso. Meu marido e eu compramos a casa dos pais dele depois que a mãe dele morreu. O pai morou lá por um tempo, depois se casou de novo e se mudou. As duas irmãs do meu marido moraram lá sem pagar aluguel por 3 anos. Depois vendemos a casa. Nós pagamos ao pai o valor total, arcamos com toda a manutenção e impostos, por mais de 5 anos. Quando compramos a casa, ela precisava de muita manutenção. As irmãs se mudaram, nós vendemos a casa. Foi aí que os 4 irmãos apareceram de mãos estendidas, esperando a parte deles da casa da família. E o que eu fiz? Primeiro, ri na cara deles. Segundo, eu peguei minhas planilhas super úteis com todos os nossos custos e despesas. No fim, tivemos um pequeno prejuízo antes dos impostos, então informei o valor que deviam pela casa da família. Isso, claro, não foi bem aceito. Pelo menos agora se mantêm afastados. Hopper responde que não acredita que pediram dinheiro após morarem lá sem pagar aluguel. Diz que é pior do que jamais imaginou. A comunidade concorda que OP não é o babaca e que ela não deve nada às irmãs. Agora, vamos para a primeira de 2 atualizações.
Minha irmã do meio ligou novamente dizendo que sou ganancioso e que a filha dela deveria receber uma parte. Amo minha única sobrinha que é muito especial para mim, mas mesmo assim disse não. Na minha cabeça, ela sempre será bem-vinda para ficar na minha casa ou na outra casa a qualquer momento, assim que tudo estiver resolvido. Mas ela não vai receber nenhuma porcentagem da casa porque a mãe dela não contribuiu com nada. Disse a minha irmã que parasse de ligar sobre isso, ou não seria mais bem-vinda em casa. Não quero que meus filhos ou minha sobrinha presenciem discussões entre mim e a tia deles. Ela disse que tudo bem, pois não gostaria de visitar alguém tão ganancioso. Para quem chegou agora e está confuso, só meu nome está na escritura e não houve acordo. Minha mãe pagava um aluguel bem abaixo do mercado. 2 casas abaixo anunciaram uma por $650 semanais. Uau, Op, tenho que admitir, sua irmã realmente se supera. Ela te chama de ganancioso porque você não quer dividir a casa que você pagou. Mas ela quer uma parte, essa mulher precisa tomar um banho. Ela está transbordando de ironia. E agora, vamos seguir para a atualização final. Cerca de 2 dias depois que fiz a postagem, acabei conversando com as minhas 2 irmãs e tivemos uma longa conversa. Levou um tempo, mas as coisas se acalmaram e voltamos a conversar normalmente. No começo, elas insistiram que deveriam ter uma parte da casa, mas eu mostrei tudo o que paguei ao longo do ano, como proprietário. Expliquei os reparos que fiz enquanto não morava lá, as reformas, a instalação das câmeras de segurança, os impostos sobre a propriedade, os aumentos da taxa de hipoteca e a manutenção constante da casa. Quando ouviram toda a situação, ambas admitiram que esses custos contínuos não eram algo que poderiam realmente arcar sozinhas. Sempre senti que minha irmã mais velha nunca ligou para ter parte da casa e achava que ela era minha mesmo. Assim que ela disse isso em voz alta, minha outra irmã acabou concordando também, e a discussão finalmente se resolveu. Nesse mesmo dia, também organizamos juntos os pertences da nossa mãe, cada um ficou com as coisas que deu pessoalmente para ela e dividimos o restante. Acabei ficando com quase todos os móveis porque nenhuma das duas quis. A casa está quase igual antes, mas mantive os pertences da minha mãe no quarto dela. Agora que já passou um tempo, decidi transformar a casa em uma pequena casa de férias que toda a família pode usar. Quando contei para minhas irmãs, elas ficaram felizes e agradecidas. Eu expliquei. Haveria algumas regras, porém, nada de festas, tirar toda a comida antes de ir embora e se algo quebrar, precisa ser substituído. Disse também que não esperaria que elas pagassem contas da casa, apenas uma taxa de limpeza. A empregada, que antes vinha toda semana para minha mãe, agora vem a cada 3 semanas e após qualquer visita de fim de semana, lava os lençóis, arruma as camas e limpa toda a casa. Falei para elas que o custo é cerca de $90 mais gorjeta. Uma das minhas irmãs não quis pagar pela minha empregada, mas eu expliquei. Quando fiquei lá recentemente, eu mesmo paguei, e na verdade é razoável, considerando que ela vem em cima da hora e tem que limpar tudo. Expliquei às minhas irmãs que não era sobre dinheiro, mas sim uma questão de higiene. Se a casa ficar fechada por semanas sem ser devidamente limpa, vai começar a cheirar mal. Também usei o exemplo de eu ficar na casa de férias dos pais do meu marido muitas vezes e todas as vezes. Nós sempre pagamos a taxa de limpeza e geralmente deixamos um pequeno presente também. É apenas uma questão de respeito e uma forma de dizer obrigado por nos deixar usar o lugar. Minha irmã continuou discutindo, dizendo que eu só estava tentando ganhar dinheiro às custas dela, o que sinceramente não é o caso. Eu até expliquei que a faxineira não troca os lençóis em toda visita, a menos que eu peça e pague um valor extra. Só vou trocar tudo antes da nossa família ficar lá, pois temos crianças pequenas. Essas coisas devem ser planejadas antes, considerando a escola e atividades extracurriculares, nunca sendo espontâneas. Disse que planejava visitar em família em 2 semanas e que as 2 irmãs e minha sobrinha também poderiam vir. Como todos estaríamos lá juntos, eles não precisariam pagar a taxa de limpeza. Planejamos que meu marido e eu dormíssemos com nosso caçula no quarto antigo da mamãe. Os 2 filhos mais velhos dividiriam o quarto com o primo. Uma irmã ficaria com o outro quarto e a outra irmã usaria o sofá-cama. Todos concordaram e acabamos ficando no último sábado e domingo. Sinceramente, nos divertimos. Eu estava feliz e tirei várias fotos. Quando meu marido saiu com as crianças, minha irmã mais nova fez comentários julgadores sobre a casa como: "Você se acha melhor que a gente só por ter essa casa? Você poderia alugar isso e ganhar dinheiro em vez de deixar parado." Ela também disse: "Deve ser bom ter 2 casas enquanto faz a gente pagar suas contas." Naquele momento, já tinha tido o suficiente. Falei que se ela continuasse com esses comentários, não seria bem-vinda da próxima vez. Ela respondeu que eu só usaria a casa contra ela.
Toda vez que discutíamos, eu dizia para ela que só faria isso se ela me insultasse na minha própria casa, especialmente quando eu tentei ser gentil e incluir todo mundo. Eu disse que ela tinha até o jantar para mudar de atitude. Caso contrário, sairíamos para jantar sem ela e eu não pagaria. No final, ela decidiu ir embora mais cedo e nós não nos falamos desde então. Amo ela, mas já tive o suficiente e acabei de descobrir que ela não está falando com minha outra irmã porque ela ficou do meu lado. Bem, Op, você tentou ser legal, tentou fazer algo pela sua família inteira, mas ela simplesmente não entendeu e continuou sendo uma completa idiota. Quando você age assim, realmente não merece ser convidada de volta. Agora aproveite sua casa de férias sem se preocupar com ela. Desejo tudo de bom pra você. Obrigado por compartilhar, se cuide. Agora vamos ao próximo post que também foi atualizado. Este post é do subreddit do meu Deaku e foi feito pelo usuário StraightPrice1611. Eu sou o babaca por dar um vape sem nicotina pra alguém, para que essa pessoa não quisesse experimentar de novo. Tenho 19 anos agora, mas venho usando vape desde os 16, começou como uma besteira, todo mundo estava fazendo e acabou ficando. Minha mãe odiou quando descobriu. Naquela época tivemos muitas discussões sobre isso durante o ensino médio, várias apreensões e sermões. Houve um tempo em que ela chegou a fazer testes de urina. Embora tenha ficado furioso, hoje reconheço que ela tentou me impedir. Olhando para trás, foi uma decisão idiota começar a usar vape. E eu queria nunca ter começado, e eu reconheço que ela só estava tentando cuidar de mim. Algumas semanas atrás, meu amigo de 17 anos disse que tinha curiosidade sobre vape e queria experimentar. Pediu minha ajuda porque ainda não pode comprar sozinho. Pensei que se eu dissesse não, ele acabaria encontrando alguém que daria um para ele, então concordei. Fui lá e comprei um. Mas eu enchi com juice de vape com 0% de nicotina e no sabor mais horrível que consegui encontrar. Achei que ele poderia experimentar o vape por curiosidade, mas não queria ser responsável por um possível vício em nicotina. Não falei que não tinha nicotina. Dias depois perguntei o que achou. Ele disse que não entende por que alguém usa vape. Ele tentou algumas vezes para ver se gostaria, mas não gostou e disse que não quer tentar novamente. Funcionou. Avançando para ontem, decidi mencionar isso para minha mãe enquanto conversávamos. Achei que ela fosse achar engraçado o quanto eu mudei e talvez até sentir um pouco de orgulho de mim. Em vez disso, ela disse que o que eu fiz foi errado. O motivo dela basicamente foi que eu manipulei ele, ela disse. Minha amiga me pediu algo honestamente, e eu deliberadamente enganei ele dando algo que eu sabia que não representaria a experiência real. O que mais me surpreendeu foi quando perguntei se ela sentiria o mesmo. Se a situação envolvesse maconha ou até algo como cocaína, eu presumi que ela diria que é diferente, mas ela não disse. Eu disse para ela que se ela fosse a mãe do meu amigo, provavelmente ficaria bem feliz com o resultado. Ele experimentou, odiou e agora não tem nenhum interesse em vape. Para ela, isso deveria ser uma vitória, mas disse que seu ponto não era sobre eu não ser o pai dele. E mesmo os pais não deveriam enganar os filhos sobre o que eles estão colocando no próprio corpo. Eu até perguntei se teria sido menos ruim se eu tivesse dado a ele o que ele esperava, e ela disse, sim. Essa reação me surpreendeu, pois ela passou anos tentando me fazer parar de usar vape e era muito intensa sobre isso. Fiquei surpreso ao ouvi-la defender que cada um deve fazer suas próprias escolhas, ainda mais porque minhas ações foram menos severas que as dela. Eu entendo o ponto de vista dela, mas ainda acho que é uma forma válida de impedir alguém de começar a usar vape. Eu sou o babaca? Willoughby, é uma área cinzenta muito interessante. Mas eu não te chamaria de babaca porque você não impediu ele de usar vape. Você só não adicionou a parte viciante. Seu amigo ainda usou o vape, ele não gostou e não vai fazer de novo. Agora acho que entendo o ponto de vista da sua mãe. Ela busca total transparência, mas, convenhamos, você distorceu um pouco os resultados desse experimento, embora de forma saudável para seu amigo. Como eu disse, é uma área cinzenta interessante, mas no geral, o importante é que seu amigo se livrou de um hábito ruim, o que é positivo. Por isso, não acho que você seja o Aiko. O que acham? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Eu sou o Kidia Diz, não é o babaca. Embora eu seja totalmente contra a manipulação e mentiras em quase todas as circunstâncias, eu também vapei por uma década. Parei só no fim dos meus 20 anos após vaporizar, consumindo nicotina igual a um maço por dia por 10 anos. Mentir para benefício próprio é uma linha tênue e uma ladeira escorregadia. Não é algo sobre o qual eu queira generalizar, mas acho que você realmente estava certo nessa situação. É a mesma ideia dos pais que deixam os filhos experimentarem um gole de cerveja para convencê-los de que álcool é ruim e não vale a pena.
Pode não ser um plano infalível, mas se você conseguir convencer um jovem de que uma substância perigosa é nojenta e entediante, em vez de atraente e empolgante, que Deus cuide de você e da sua enganação, ex. Você pode não conseguir afastá-los disso para sempre, mas mesmo que consiga apenas adiar o contato deles com isso, já ajuda. Talvez isso seja adiado até que estejam mais preparados para resistir à pressão dos colegas, tenham melhores estratégias e sejam menos impulsivos. No mínimo, você está adiando o início dos danos auto-infligidos. A partir de agora, não discuta isso com ninguém. Não só porque podem discordar, mas também se isso chegar à pessoa que você queria ajudar ou enganar. Além de complicado, isso provavelmente aumentará a determinação deles em explorar o que você tentava proteger. Fique na escola, diz não eco. Você salvou um jovem de 17 anos de um vício que ele se arrependeria depois. Então, sinceramente, sua mãe está viajando com essa honestidade, lógica e gentileza. Lotus Eater diz: não, Echo está aqui. Seu amigo confiou em você para perguntar sobre esse hábito que você mantém. O melhor caminho seria conversar com ele sobre como você ficou preso no vício e que não quer vê-lo viciado da mesma forma. Se você tivesse feito isso, estaria preparando ele para o sucesso. Assim, ele pode decidir que o vape não chama a atenção, mas ainda pode se interessar por outros tipos de nicotina. Você escolheu o caminho da desorientação e do engano, evitando a verdade vulnerável. Que você é viciado em algo que sabe que faz mal para você, a ponto de tentar proteger os outros de experimentarem. Mas que você está tão preso nesse vício que não consegue parar com sucesso. Se você encarar seu vício com honestidade, isso já pode impedir que seus amigos sigam esse caminho. Bem, a maioria concorda que OP não é o Echo. Gostei do comentário final. Agora vamos à atualização para ver como a história termina. No dia seguinte que contei para minha mãe o que fiz, ela mandou mensagem para os pais do meu amigo. Eu não sabia que ela ia fazer isso, já que do meu ponto de vista, a situação já tinha acabado. Ela também deixou de fora o fato de que o vape não tinha nicotina. E na verdade, o objetivo de tudo que eu estava tentando fazer, pelo que me disseram, foi que ela disse que achava que eles deveriam saber que o filho deles estava usando vape e que ele pegou o vape comigo, que eu tinha contado a verdade. Pedi desculpas pelo comportamento do meu filho e até sugeri que talvez fosse melhor manterem o filho deles afastado de mim. Os pais dele não o puniram, pois ele me mandou mensagem logo depois, mas ainda assim o confrontaram e mostraram decepção. Quando meu amigo me contou, eu me senti péssimo porque toda essa situação só existia por minha causa, e agora ele estava encrencado, baseado em uma versão incompleta da história. Não pude deixar de pensar que tentar controlar o resultado mentindo pode ser algo de família. Se for, isso explicaria muito. Nesse momento, eu sabia que precisava contar toda a história para limpar tanto o meu nome quanto o dele. Eu disse para ele que era 0% nicotina, que eu tinha escolhido um sabor horrível de propósito e que eu deveria simplesmente ter dito não para ele. Em vez de tentar ser esperto, pedi desculpas e disse que entenderia se ele se chateasse. Eu esperava que ficasse irritado, mas ele lidou bem com a situação. Ele disse que tanto a má impressão quanto o clima ruim que isso causou em casa fizeram ele perder totalmente o interesse por tudo isso. Ao encontrá-lo, entreguei o frasco de juice de vape que usei, que mostra não conter nicotina, e pedi que explicasse o ocorrido a eles. Hoje ele contou que pediram desculpas e disseram ter sentido algo estranho na situação. Pelo jeito que minha mãe falou sobre isso, aparentemente eles também acharam bem estranho minha mãe sugerir que eles deveriam considerar fazer um teste de drogas nele. Isso não pegou nada bem com eles, disse meu amigo. Eles até brincaram que ela estava passando tempo demais na internet das mães. Minha mãe está meio de mau humor hoje. Não tenho certeza exatamente do porquê, mas posso apostar que fui um idiota por ter contado qualquer coisa para minha mãe. Não, Op, me desculpe, você não foi um idiota. Você deveria poder confiar na sua mãe, mas acho que quem foi idiota foi ela, não você. Infelizmente, acho que você aprendeu que não pode confiar na sua mãe. Mas o lado bom é que seu amigo não está encrencado, não vai usar vape e vocês estão bem. Desejo tudo de melhor para você, Op. Obrigado por compartilhar e se cuida. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário Tumene Julius. Meu vizinho ocupa todas as vagas de estacionamento na rua, então eu fiz amizade com os pássaros. Vingança simples e mesquinha. Tem um vizinho que ocupa todas as vagas livres na nossa rua e na frente da minha casa com os caminhões dele, uns 8 ou 10. Ele já fez várias coisas para me irritar, como passar com motos de trilha pelo meu jardim e deixar o cachorro dele fazer cocô lá na minha frente. Fiz amizade com a família de corvos da vizinhança ao alimentá-los com seus alimentos preferidos.
Agora, de vez em quando, vejo 5 ou 6 corvos esperando pacientemente na árvore em frente à minha casa. Defecando e parecendo assustadores, mas surpreendentemente, sem muito barulho. Assim não revelamos nosso segredo aos vizinhos mais simpáticos. Eles também nunca defecaram no meu carro na garagem, nenhuma vez sequer em todos esses meses em que venho tratando deles. As árvores cobrem a maior parte da rua de qualquer maneira. Edição do OP. Se você conhece corvos, eles são uma legião, e se meu vizinho decidir revidar, com certeza haverá uma guerra total. Muito bom, OP, você está jogando isso do jeito certo. Muito obrigado por compartilhar, e é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.